Iniciando gravação, aula de metodologia científica 3.1 e 3.2. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me chamem, por favor. Eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo e estão ouvindo bem, nitidamente. Sim, Tá ótimo. Obrigado, Tati. o Elton falou que estava dando erro. Acho que ele deve estar tentando. É, Mandei outro link de novo. tá ótimo. Se ele chamar aqui, eu Tá? já aceito ele por aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, metodologia científica. Então, vamos lá. Essa aula seria a aula da semana passada, né? 3.1, metodologia científica, principais abordagens. Então, a gente vai entrar agora numa abordagem de projeto de pesquisa. Só que esse conteúdo 3.1, ele ainda é um pouco mais conceitual, que vai falar um pouco de ciências naturais. Então, qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Eu sei que eu falo rápido, às vezes eu me empolgo aqui, então, se for o caso, professor, volta, não entendi. Tá? Na aula 3.2, a gente vai entrar num aspecto um pouco mais prático de pesquisa. Tá? Então, quando a gente fala em projeto de pesquisa ou de ciência, a seção 3.1 ela nos leva a uma reflexão da influência das ciências naturais, né, dizendo que houve grandes transformações no mundo, né, a gente vem vivendo essas transformações de vida, material, moderna, né, e aí toda essa transformação nos traz qualidade de vida, nos traz tecnologia, modifica o pensamento, modifica o comportamento das pessoas, porque nós vivemos em sociedade. Então, se a gente fizesse um apanhado histórico da história recente, da história moderna, nós vamos perceber que, pegando do marco da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, com o vapor, depois a energia elétrica, o petróleo, o ferro, o aço, a gente percebe que houve uma evolução da sociedade e da forma com que nós éramos, né, em 1700 e pouco, para chegar hoje com todo o conforto que nós temos e ritmo de sociedade, organização no espaço que nós temos em vida social, e a forma de ver o mundo, né, algumas curas, algumas situações que foram surgindo, a gente foi vencendo várias barreiras, a ciência avançando muito, né? Isso mostra que existe o quê? Uma mudança de paradigma, né? E a ciência, ela é um paradigma. O que é um paradigma? A gente tem que primeiro conceituar isso, né? Que paradigma são crenças, conjunto de crenças, de valores que norteiam uma sociedade por um certo tempo, né? Então, de tempo em tempo, paradigmas são quebrados, paradigmas vão surgindo, né? Do aspecto religioso, né? Muitos paradigmas que existiam antes não existem mais, porém existem outros hoje, né? Do aspecto de vida social, de vida econômica, tem gente que acha que ganhar dinheiro é pecado, né? Talvez por uma questão de criação ou de influência religiosa, enfim, ou de valores pessoais realmente, porque nós também recebemos muitos valores sociais, né, que são incutidos em nós desde a infância, né, na escola, pela família, né, e para as pessoas que nos rodeiam. A gente acaba trazendo essa filosofia e alguns pensamentos aí que a gente recebe da criação. Mas o paradigma em si, a gente tem que desconstruir esses paradigmas, né? Eles vêm sendo desconstruídos. Um exemplo de paradigma em que até então, pouco tempo atrás, algumas décadas atrás era, e ainda tem gente que acredita nisso, que crê nisso, que manga com leite mata. É um exemplo bem, né, simples. Manga com leite é veneno, né? Então, por muito tempo, vê esse paradigma que manga com leite não pode misturar, né? Mas foi um paradigma, um mito criado lá atrás para os escravos não beberem muito leite e não chuparem muita manga, né? Os próprios coronéis, senhores da época, criaram isso aí para evitar um pouco de prejuízo, né? Porque os escravos eles chupavam as mangas e bebiam leite. Então, ou chupa manga ou bebe leite. E aí criou esse paradigma e veio vindo, né? Ele veio de geração em geração e hoje em dia está muito mais assim desconstruído, né? Eu creio que só pessoas mais velhas e algumas têm essa ideia ainda. E nós sabemos que não. Nós sabemos que isso não tem nada a ver, né? Então, esse conjunto de crenças, esses paradigmas, ele vem trazendo novas demandas, né? Isso modifica toda a estrutura de um modelo burguês de produção. Por quê? Porque o modelo de produção que nós temos hoje é por acumulação.
já é o que? Uma coisa perceptível do capitalismo, esse modelo de acumulação, né? E aí surge no século XIX, nesse contexto de revolução industrial, de capitalismo, paradigmas que vão sendo derrubados, outros que vão surgindo, né, com maior intensidade ou não, né, o pensamento, né, burguês da época. Então ele vai trazendo o quê? Né, essas ciências sociais, tá? Esse pensamento social. Naquele momento da história, né, onde tudo se mostrava novo, né, porque eram novas formas de produção, novas relações de produção, novas regras de vida social, porque as pessoas viviam na roça, né, no rural, e houve o grande êxodo rural, e esse êxodo rural trouxe as pessoas para as cidades para trabalhar, né? Então o êxodo rural é a fuga do campo para a cidade e outras coisas mais. A sociedade ela começa a viver então em aglomeração, em centros urbanos. Esses centros vão ganhando força, porque todo mundo quer morar perto do centro. Já que veio da roça, da zona rural para a zona urbana, as pessoas querem morar em centro. Só que morar em centro requer o quê? Demandas, né? Morar em centro. Só um minutinho. Pronto. Morar em centro requer algumas demandas, morar em centro requer algumas estruturas, né? Porque devido às aglomerações que vão surgindo, tá? Então isso modifica um pouco o pensamento da época, porque vai surgindo realmente algumas regras para viver em sociedade. É muito bem claro hoje isso aí quando você vai morar em condomínio. Quem mora em casa e vai morar em apartamento, sente que quando ele sai da casa dele, que tem uma liberdade maior, e vai morar em apartamento, em condomínio, a pessoa sente um pouco. Quem já é criado nesse contexto não sente, mas quem se defronta com isso, né, bate de frente com isso, sente realmente, opa, não posso fazer barulho até depois das 10, se eu berrar muito, meu vizinho de baixo reclama, se eu ouvir som alto. Então são regras de vidas que vão nortear a sociedade como um todo, né? Imagine isso em grande escala e sendo algo novo, nunca vivido pela sociedade, porque é uma nova organização, é uma sociedade em formação. O outro aspecto importante também é que as pessoas eram distribuídas, né, elas distribuíam áreas rurais, é isso que eu estou falando. Elas se aglomeram em centros urbanos, mas não porque elas querem, né? Elas não vão morar nos centros urbanos porque elas querem, elas vão buscar morar nesses centros urbanos, nessas cidades industriais, em função do trabalho nas indústrias. Então elas têm que sair, porque não dá mais competir com a máquina a vapor, o ritmo de produção e a industrialização. Então, logo essas pessoas se veem obrigadas a ceder o lugar, a mão de obra dela e o trabalho mais rural, artesanal, o camponês, e ele se vê obrigado a largar tudo isso, né? Isso lá no século XIX, e migrar para os centros urbanos para sobrevivência com toda a sua família. Morar realmente em cidades industriais que vão surgindo, né? E o grande palco disso começou na Inglaterra, depois se espalhou para a Europa e foi tomando forma no mundo todo. Então essa complexidade é uma nova realidade que vai surgindo com as aglomerações aí nesses lugares, tá? Vamos lá. No primeiro momento, as ciências sociais buscaram os mesmos métodos, né? Quer dizer, utilizados nas ciências da natureza para a investigação dos fenômenos sociais. Mas será que métodos? Porque métodos são formas, né? Métodos são maneiras. Será que essas maneiras, será que esses métodos, né, utilizados das duas ciências, da social e da natureza, né, elas surtem o mesmo efeito? Essa é a grande pergunta, é a grande questão. Será que eu aplicar métodos iguais para situações diferentes, situações distintas, isso vai surtir algum efeito? Bom, algumas teorias foram surgindo, né? E a intenção dos estudiosos, filósofos e sociólogos da época aí era compreender, né, para resolver alguns problemas sociais que foram surgindo na época, né? Mas que problema social? Não muito distante de algumas coisas que nós vivemos hoje. Muitas famílias buscando aí trabalhos em indústrias, mas não tinha emprego para todo mundo. Então, elas começaram a morar em subúrbios, cortiços,
né? Surgiu aí, teve muito desemprego, né? Algumas fábricas começaram a se modernizar, né, no decorrer dessa revolução industrial, e um pouco da mão de obra também foi dispensada. Isso eu estou resumindo em mais de 100 anos, tá? Mas todo o contexto histórico, né? Problema com álcool, problema com vícios, com prostituição, com violência, foi surgindo, porque no momento que você aglomera pessoas, né, em um mesmo lugar, em um mesmo local, numa localidade, e elas começam a se organizar e viver um pouco mais em conjunto, o problema de um acaba interferindo no outro. Então, alguns problemas sociais que para a gente hoje é comum, na época não era comum, né? Porque é algo novo que não existia, e a ideia era entender e buscar compreender e até resolver alguns desses problemas sociais, tá? Como violência, prostituição, desemprego e assim por diante. Tem gente me chamando aqui, só um minutinho. Então, destaca-se dentro desse contexto o positivismo de Augusto Comte. Tá? Augusto Comte, ele estudou o positivismo, né? Um sociólogo muito, filósofo, sociólogo muito renomado, muito conhecido, Augusto Comte. Ele propôs, através do positivismo, adotar nas ciências sociais os mesmos métodos que, com êxito, tinham possibilitado compreender as ciências naturais. Então, na verdade, o que é o positivismo aí? O positivismo é o emprego da ciência. É a ciência tentando buscar demonstrar por meio de estudo, de testes e de técnicas, algumas situações que comprovem a realidade. Então, assim, a partir da observação de Augusto Comte, ele criou métodos de investigação social, de novo, métodos de investigação social para entender a realidade, mas sob a ótica, sob o olhar da ciência. Então, como que a ciência pode estudar não somente os fenômenos naturais, mas agora também os fenômenos sociais, né? Problemas e mazelas da sociedade. Então, o positivismo tem esse caráter de aplicar, né? Então, muitos teóricos se colocaram contra essa forma de compreender o fenômeno social de Augusto Comte por meio do positivismo, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiriam aprender aspectos tão complexos e muitas vezes subjetivos, né? E eu gostaria de perguntar para vocês nesse momento, que vocês me respondessem, deixa eu voltar aqui, vocês que estão online aqui, que vocês me respondessem o que vocês entendem por algo subjetivo. Conta para mim, Andriele, Daniel, Elton, Marcela, Suzane, Tatiane. O que para vocês é algo subjetivo? Como é que você explica para alguém que algo é subjetivo? Bom Ninguém está dia, me escutando? professor. Ah, bom dia, André. Bom Tudo bem? dia, professor. Bom dia, Tudo. queridos. Quase boa tarde já, né? Good morning. Eu acredito que. Eu não entendo muito, mas eu acho que deve ser algo individual, algo que é o meu pensamento. É uma coisa É bem pensar. particular da pessoa, né? É, Meio eu que acredito que seja singular. isso. Tá. E a Marcela? Marcela, o que você entende por algo subjetivo? Oi. Oi, Marcela, estamos te ouvindo. Ah, é uma coisa interna da pessoa, né? Eu acho que é isso, não sei a explicação direito. Tá. E a Suzane? Suzane, o que você entende por algo subjetivo? Suzane, depois a Tati, por favor. Oi, professor, bom dia. Eu não tô conseguindo falar direito, eu tô com a garganta inflamada. Acredito que é algo que você pressupõe, você não tem certeza.
Acredito que seja algo assim. Tá certo. E a Tati? Olha, é uma palavra que a gente sabe o significado, mas que a gente não consegue explicar, sabe? Mas eu acho que é algo sobre o indivíduo, é algo particular de uma pessoa. Acho que é isso. É Ô, isso mesmo, professor, perfeito. Todo mundo. Oi, oi. é engraçado que a gente sempre escuta falar sobre isso, mas não para pensar o que é, pelo menos da minha parte. Exatamente. Por isso que eu perguntei pra vocês. Porque Eu assim, é fiquei algo que a aqui gente. Eu sei que escutando. vocês sabem. Nossa. E por mais que você pesquise no Google agora, você, puta, até para você entender e explicar isso, é meio subjetivo. Na verdade, todos, eu sei que vocês sabem, por isso que eu dei uma cutucadinha. O subjetivo é algo que é muito particular da pessoa. Porque lembra que eu falei várias vezes para vocês que cada um tem um modelo mental? Cada um de nós tem uma forma de entender, de interpretar o mundo. Então, quando você vai colocar algo subjetivo, os meus valores, o meu modelo mental, aquilo que eu acredito como verdade, isso vai eclodir, isso vai influenciar. Então, a observação de um fato, ok? Vou dar um exemplo bem ridículo, bem ridículo. Você vê o seu vizinho batendo na sua vizinha, tá? Marido e mulher lá são vizinhos e você vê que ele bateu na sua mulher. Uhum. Alguém pode olhar assim e criticar muito o vizinho. É um absurdo bater em mulher em pleno século XXI. Que ridículo. Tem que denunciar, tem que prender esse cara. Aí uma outra pessoa que também viu a mesma cena que você, mas tem outros valores, pode falar assim: ah, mas essa aí é uma vagabunda. Nossa, falei palavrão. Nossa, tá gravando a aula, meu Deus. Essa aí não sei o que, né? Eu não sei o que, ela trai o marido. Coitado dele, sai pra trabalhar e ela fica em casa dormindo o dia inteiro com o homem dentro de casa. Tem que apanhar mesmo. Estão entendendo? Quer dizer, Entendi. a gente tenta justificar sobre a nossa ótica de acordo com o olhar que cada um tem. Então, É tudo pode segundo a ser nossa subjetivo. interpretação, que É seria a como forma de com que você vê o literalmente de cada mundo. um. Uhum. Exatamente. É, É tem gente igual, que. não sei se vocês lembram aquele caso daquele vestido que todo mundo falava sobre que cor era, um achava que era verde, outros achavam que era azul. Seria subjetivo de cada um. Um exemplo, não seria? Exatamente, mas assim, me fala uma coisa. O vestido, que cor que era, gente? Para mim Realmente era era azul. verdade? Mas as pessoas viam esse vestido com realmente com outra cor? Sim. Meu Deus. Eu tava achando que era zoeira. Eu cheguei, não é Não, não, possível. não, não. Possível, né? Todo mundo, eu tô vendo de uma cor. Eu tava achando que era zoeira. É, mas algo subjetivo, sim, tá certo. Mas o subjetivo é algo mais aberto, tá? Por exemplo, Uhum, quando você fala que entendi. 2 mais 2 são 4, não dá para questionar isso. Porque realmente 2 e 2 são 4. É uma técnica, é uma coisa mais exata, quantitativa, que não dá para negar. Agora, quando você coloca assim, 2 e 2 pode ser 4, você já abre precedente para um monte de argumentação e valores pessoais que cada um enxerga. Se eu soltar aqui um tema de política, de religião, por exemplo, a gente ficar debatendo política e religião, vai dar problema. Porque cada um tem uma visão. Essa situação de pandemia que estamos vivendo hoje, há quem diga que é tudo mentira. Há quem diga que é culpa do político. Entendeu? Que culpa presidente. Então, assim, é tanta informação e cada um. O que que você acha disso? Bom, eu acho que é isso. Então, se a gente discutir aqui sobre Bolsonaro, sobre pandemia, sobre Covid, né? Essa situação, cada um vai ter um olhar. Ou a gente vai ter um grupo com o olhar, um outro grupo com outro olhar, e pode ter ainda pessoas em cima do muro, que não Então, é tem o uma caso do opinião BBB, formada. professor. É o caso do BBB. Todo Por mundo tem uma quê? opinião formada, cada um diferente ótica, sendo que Certo? o que todo mundo via era a mesma coisa, mas cada um enxergava de uma forma diferente. Exatamente. Exemplo E é uma perfeito. coisa Melhor aberta, do né? que o vestido. Uma situação Melhor do que aberta. vestido. É verdade. Todo mundo vê as mesmas coisas, mas aí você tem afinidade. Por quê? Porque é particular. Você acaba Isso, se é bem identificando com singular. o participante por causa dos seus valores, né? Sim.
Tem gente que queria que o Babu ganhasse lá, por quê? Porque o cara, ele é pobre, é negro, não é isso? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que não gostava dele, que achava que ele usava isso a favor dele, tá vendo? Quanta Isso, situação, né? É, vitimista. é a ótica, já entendi só pelo seu tom de voz, né, o que você achava dele. Mas assim, tá vendo? É a sua observação, é o seu olhar, é a sua forma de ver, né? E o mais difícil hoje é a gente respeitar essas diferenças, né? Não é que não é impossível, mas é difícil respeitar, às vezes, o que o outro pensa. E, às vezes, por você pensar dessa forma e eu pensar de outra forma, há o quê? Há uma crítica aí em cima disso. Ah, o Elton viaja, olha o que o Elton, entendeu? Pensa, olha o que ele faz. Então, é algo subjetivo. E quando a gente fala em ciências e em observação da realidade, a realidade é uma só, gente. Só que é algo subjetivo. Você pega religião, né? Toda religião prega uma vida após a morte. Se você pensar bem, sim, né? Alguns pregam um paraíso, outros pregam o céu, outros pregam um julgamento, outros pregam que vai dormir e vai esperar o grande juízo final para condenação, para o fogo do inferno, para o purgatório, para o céu. Outros pregam que há uma reencarnação, que você volta para essa terra e você fica reencarnado. Tá vendo? Então, assim, ninguém fala assim, morreu, acabou. Morreu, acabou, tal. Mas são correntes filosóficas, né? E dentro, às vezes, da própria religião, daquela religião X, né? Há pensamentos diferentes também. Então, é muito subjetivo, é muito particular. A verdade é uma só. Todo mundo que foi não voltou para contar para gente o que de fato acontece. Mas uma coisa é fato, gente. Mesmo sendo subjetivo, só existe uma verdade. Independente daquilo que eu acredite ou não, que você acredita ou não, daquilo que é mais óbvio ou não, existe uma verdade, né? Depois que a gente morre, alguma coisa acontece, certo? Nem que a gente deixe de existir, morre e vire pó. Alguma coisa acontece e é fato. Só vamos saber quando passarmos por isso. Então, após um tempo, o pessoal fica pedindo para entrar, eu tenho que voltar para a tela e admitir, porque não entra sozinho. Não sei como, por que isso. Olá, após um tempo, esses debates levam à constituição de dois grandes paradigmas da ciência social. Então, esse olhar positivismo de Auguste Comte, que é o que mesmo, gente? É a observação por meio da ciência, é o emprego de métodos da ciência para entender a realidade. Então, isso leva o quê? À constituição da explicação e da compreensão. A gente tem que explicar o que está acontecendo com essa sociedade, que há problemas que perduram até hoje, tá? Mudam as pessoas, mas o jogo é o mesmo, né? E a compreensão, compreender essa realidade. Então, explicar toda essa situação, né, esse de cunho social, esses paradigmas sociais, busca identificar leis de comportamento humano e com isso determinar as causas, suas condutas e assemelhando aos postulados, ou seja, as afirmações, né, do positivismo. Por muito tempo, mulher era submissa ao homem, mas ainda existe pessoas do Brasil, século XXI, que pensam isso ainda, que mulher tem que ser submissa, mulher tem que ficar em casa. Há países que é totalmente machista ainda hoje, países, né? Há países que é proibido monogamia, bigamia, ou são permitidos bigamia, né? O cara, quanto mais mulher tem, mais rico ele pode, né? A nossa sociedade, o nosso país não permite isso. Então percebam que no mesmo planeta que nós vivemos ainda, né, no século XXI, com tanta informação, tecnologia, ainda existe várias situações subjetivas, que as pessoas enxergam de uma forma ou enxergam de outra forma. Então tudo é questionável. Então, quando a gente tenta buscar compreender a realidade da ótica da ciência, nós estamos seguindo a corrente positivista de Auguste Comte. Tá? A compreensão busca o significado e o sentido. Então, explicar por que uma pessoa ela tende à violência, explicar por que uma pessoa tende à prostituição,
explicar porque uma pessoa ela entra no mundo de drogas, de vícios. Então, quando existe, e hoje existe isso, né? Muitas correntes, muitas teorias, muitos profissionais da área, né, que tem algumas explicações racionais, né, baseado na ciência, baseado em métodos, em experimentação. Né? É claro que quando você faz uma experimentação, você não faz com todo mundo, né? Você faz com uma certa quantidade de pessoas. Né? Não quer dizer que é unânime. Né? Então, por exemplo, se você descobre uma vacina contra o coronavírus, está todo mundo torcendo para que isso, né, aconteça o mais rápido possível, um remédio, uma vacina, a cura para o coronavírus, ele vai ser testado em algumas pessoas, né, num grupo de pessoas experimental, para saber qual a reação desse remédio, dessa vacina contra o Covid. E aí, esse grupo que vai ser testado vai dizer se é eficaz, eficiente e eficaz essa vacina ou não. Mas não quer dizer que vai realmente proteger todo mundo. Por quê? Porque cada um tem um organismo. Então, assim, você aplica, você tem um grupo de experimentação, de experiência, e você testa nesse grupo. Né? De acordo com os resultados desse grupo, aí você vai dizer, cria-se um protocolo para dizer se realmente é eficiente ou não. E até antes de testar em pessoas, testa em bichos, infelizmente, em ratos, né? E assim por diante, tá? Então, as ciências sociais, elas aplicaram os mesmos métodos utilizados nas ciências naturais, principalmente em função do que se define como cientificidade. Nas ciências da natureza, a cientificidade ela repousa principalmente em dois critérios. A dedução racional é aquilo que você entende e você e você deduz pelo seu pensamento, pelo seu raciocínio, e mesmo deduzindo, você verifica, ou seja, você experimenta, você vai testar. Ou seja, só há conhecimento científico, essa é a principal frase. Só há conhecimento científico se é possível repeti-lo ou prever com certeza o seu aparecimento sob determinadas condições. Né? Lembro de uma época que estava surgindo crianças nascendo com, como chama, com problema no cérebro e não sabiam por quê. Cefalia, não. É cefalia, a gente não lembra o nome. É alguma coisa com cefalia. Cefalia. E aí não conseguiam descobrir, mas por quê? Qual é a causa disso? Né? O que explica várias crianças naquela época, aí foram descobrir que era mais um vírus, né? Acho que é vírus, né? Que estava na dengue, o Zika, não é isso? Aí mas para até chegar a essa dedução, foi feito experimentos, né? De mulheres que foram picadas pelo mosquito da dengue, portador do Zika vírus. Aí depois descobriu a chikungunya. Falei, meu Deus do céu, apocalipse. O mesmo mosquito é dengue, agora é chikungunya, agora é zika. Só falta ele transmitir também o Covid-19. Quer dizer, é a mesma situação, né? Mas para chegar nessa verdade, né, houve uma dedução primeiro, opa, eu acho que é isso, faz sentido. E aí depois há uma verificação. Isso é cientificidade. A ciência é quando ela comprova, né? Por meio de testes, por meio de experimentos, ela repete os testes, né, para comprovar e para prever aquele resultado. Quando ela repete os testes e aquilo que foi previsto acontece, ou seja, gera uma certeza, aí realmente você tem a cientificidade. Tá? Toda essa discussão do positivismo, a aplicação da ciência, tudo surgiu para compreender a sociedade lá no século XIX. Né, que houve o grande êxodo rural, surgiu a urbanização, que é a fuga das pessoas do campo para a cidade, para morar em centros industriais, para poder ter melhores condições de vida, para trabalhar nas fábricas. E aí os problemas sociais começam lá e nós temos esses mesmos problemas hoje, ou de forma um pouco diferente, mas não menos, né, digno de uma atenção, digamos assim, problemas que eu falei, violência, vícios, fome, miséria, doenças, a cólera.
atingiu e assolou muita gente naquela época, e existem esses mesmos problemas hoje, né? Ou mudou um pouquinho o formato dele, mas ainda existe favela, cortiço, problema de saneamento básico, pessoas que morrem de doença, né? De questões assim, há mais de 100 anos, né? Bem mais de 100 anos aí, século XIX, e com toda a mudança e modernidade, a tecnologia, ainda esbarramos nesses problemas, né? Então, Richardson, ele define três como as principais correntes aí quando se fala em ciências sociais. O nome já diz, né, gente? Ciência social. Social, sociedade. Ciência, estudo. É o estudo do comportamento humano. É o estudo da sociedade. Basicamente é isso, né? O positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético. Olha que coisa de drogado. O positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético, né? O que é esse positivismo lógico? Se delineia em um contexto de grandes transformações na base econômica e que impactavam a vida social, que nós falamos, né? Revolução Industrial, século XIX. Toda a situação econômica obriga pessoas a ir trabalhar nas fábricas, morar em centros urbanos, em condições precárias, e isso impacta toda uma vida social. Então, o que é? É o econômico e o social aí entrando em choque, né? É o econômico influenciando e modificando um formato social. Então, esse estudo positivista de Comte é isso. Para o pensamento positivista, os males decorrentes desse processo seriam eliminados com o avanço da ciência, que teria condições de superá-lo. Olha o que Augusto Comte colocava naquela época lá. Não, calma, à medida que a ciência for, né, avançando, aprimorando os seus conhecimentos, todos esses problemas sociais serão eliminados, né? Vocês têm condição agora de responder para você, né, se realmente a gente superou ou não. Talvez alguns sim, né, alguns problemas, algumas curas de doenças, né? Hoje é muito difícil ver quem morre de cólera, né, mas existe. A pobreza foi eliminada? Não foi, né? A violência, os vícios não foram. Talvez algumas modificações, mas a gente percebe-se hoje que não. A ciência ela pode ajudar, mas ela não conseguiu eliminar problema social ainda, certo? Nesse sentido, o positivismo reforça que há necessidade de unificar o método científico e que por ele se alcançaria todo o conhecimento necessário à humanidade, né? A gente tem que realmente dar créditos à ciência, porque a ciência ela traz para a gente muita coisa boa, com certeza, mas ao longo da história, alguns problemas sociais podem ter sido resolvidos, outros não, né? A gente ainda lida com desemprego, com violência, com droga, né? Talvez algumas coisas a ciência contribui sim, né? Por exemplo, o que a ciência traz para a gente em relação a essa pandemia? Né? É o estudo do comportamento, olhando para outros países, o gráfico, a curva, né? Então, o isolamento é por conta disso, né? O crédito político dado ao isolamento, a quarentena qual estamos vivendo hoje, é por conta da ciência, né? Porque acredita-se, e por situação comprovada, porque ciência tem que comprovar, ciência experimenta e tem que mostrar na prática que funciona, que o isolamento ele diminui o fluxo de pessoas e diminui a contaminação, né? Então muitas pessoas vão pegar ainda Covid, vão, né? É o que dizem, né? Que realmente vai ficar por muito tempo? Vai. Mas tudo isso é para achatar, é para diminuir a curva, né? Por quê? Porque não vai ter leite para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo. Então, se achata essa curva, dá tempo dos países se organizar, da vacina talvez chegar, uma cura, um remédio. Então, eles estão ganhando tempo com isso e alongando essa curva. Porque se essa curva dá um pico muito grande, né, entra em colapso todo o sistema aí de saúde. Tudo isso é ciência, né? Então, é uma situação comprovada da ciência, até uma observação de outros países, né, de comportamento lá, que a gente aprende com isso, tá? Então, é basicamente isso.
Um dos grandes pensadores do positivismo, né, foi Auguste Comte, sendo sua obra a referência principal mencionada em relação a esse paradigma. Para o positivismo, só existem duas formas de conhecimento científico, tá? Os das ciências lógicas e matemáticas, né, que é a parte lógica de dedução, e das ciências empíricas, a parte prática do teste. Isso mesmo quando se trata de ciências sociais, tá? Ô, gente, ó, um parênteses aqui. Para metodologia científica, a prova B1 foi eu que fiz. Aí eu fiz e valia 1.000 pontos e pronto. A B2, por ser uma matéria blended, DIB, né? Vocês têm que fazer lá, não esqueçam, hein? Entrar semanalmente no portal, realizar os exercícios. Deve ter algum trabalho para ser feito lá para postar, que vale nota também, né? E a prova, gente, agora, a prova oficial, que vai ser em junho, que eu não sei se vai ser presencial, vai ser online, não sei como é que vai ser, mas a prova ela vem pronta. Ela vale 4.000 pontos, hein? A minha vale 1.000 só. A prova que vai vir pronta vale 4.000. E aí é uma prova de todo o conteúdo. Unidade 1, 2, 3 e 4. É uma provona. E eu não tenho acesso a essa prova. Mas analisando anos anteriores, cai perguntas sobre positivismo na prova. Tá? Eu lembro que eu apliquei várias provas de metodologia científica e eu me lembro que eu vi perguntas de positivismo, de Auguste Comte, tá? Não são perguntas detalhistas, mas são perguntas de cunho conceitual, né? O que foi o positivismo, quem foi o pai do positivismo, Augusto Comte. Então atente só para esses detalhes aqui, que é uma coisa que a gente não estuda muito, então pode parecer grego na hora da prova, mas possivelmente vocês podem se deparar com alguma perguntinha dessa aí sobre positivismo, qual foi a sua corrente filosófica, qual foi o sentido positivista de pensar, né? Ou então quais foram as duas formas de conhecimento científico para o positivismo, né? Que no caso são as ciências lógicas e matemática de um lado, e também das ciências empíricas, que é a prática, né? Tudo que fala que é empirismo ou empírico é prática, é tentativa, é experimento, tá? Tudo para explicar o fenômeno social, tá? Da época aí, tá bom? Em relação a positivismo de Comte, alguma dúvida, gente? Não. Não. Obrigado. Obrigado, Tati, pela sua motivação. Só um não da Tati, a gente percebe como é motivado. Não. Né não, Elton? Com certeza, nossa. Você sentiu também isso, Elton? Me animou, nossa, até demais. Nossa, tá de desligar agora esse computador, gente. Caiu minha conexão. É só a voz. Ah, tá bom. Você deve estar super motivado agora. Estruturalismo. O que é isso? Né? A gente falou do positivismo, agora o estruturalismo. Nas ciências sociais, foi inicialmente aplicado pelo etnólogo, o Claude Lévi-Strauss, que partiu das premissas do estruturalismo linguístico. O que é isso, né? Nesse sentido, ele pôde desenvolver uma teoria que superasse a contradição entre o que é concreto, palpável e observável do que pode ser um objeto da ciência. A metodologia do estruturalismo repousa na ideia de estrutura, né, e suas características e propriedade. Então, quando eu falo em estrutura, ele está tentando demonstrar que existe uma estrutura de organização lógica, concreta, palpável, que dá para observar sempre da ótica também da ciência. O autor ele acrescenta que não se deve confundir o conceito de estrutura com o de sistema, pois a estrutura é um modelo abstrato que descreve as propriedades relacionais entre os objetos. E se a gente pensar bem, qual é a forma que a estrutura, né, que a sociedade, vamos dizer assim, ela é organizada? Existe uma estrutura de organização da sociedade? Existe. Né? Então, quando a gente observa
é concreto, é perceptível, é palpável, é observável, a gente consegue entender, né, alguma coisa, a situação da como que é estruturado, por exemplo, uma sociedade, né? Dentro do ambiente corporativo, dentro do trabalho, existe uma estrutura? Existe, né? Uma lógica ali ordenada de organização das coisas, sim, num processo de produção hoje, que a gente olha hoje, né? Existe uma ordem lógica de produção das, sim, existe, né? É claro que muitas vezes, para chegar nessa lógica, para chegar nessa estrutura, houve testes, não era desse jeito, as coisas foram se modificando ao longo do tempo, até chegar no que se diz que existe hoje. Nesse modelo, né, que a gente hoje tem de sociedade, de organização do espaço, de autoridade, né, de ordem, né. Então, são formas de estudar, né, as camadas e as estruturas de uma sociedade, por exemplo, tá? Então, na verdade, como é que a sociedade hoje se estrutura? Se a gente observar até as características de alguém que tem dinheiro, por exemplo, que não tem, né, a forma de vida, né, onde mora, você pode perceber que quem tem grana hoje, quem tem dinheiro, quer sempre morar afastado, né? E sempre quer e preza pela segurança, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa tem dinheiro, então ela quer morar em condomínio fechado, ela fecha, ela cerca com cerca, com muro, né? Com grade, né? E ela tem uma certa privacidade, né? E já que e quer morar um pouco mais distante, mas aí tem um perfil dessa sociedade, né? Já que é mais desprovido de renda, tem outro perfil, isso é óbvio, né? É muito perceptível se você vai, por exemplo, não estou desmerecendo, não é isso, mas para e pensa. É muito perceptível o comportamento, né, e o perfil dos consumidores de um calçadão que vai no centro fazer compra, né, que frequenta, por exemplo, o Torra-Torra, o Scala, né, e um público que frequenta um shopping Colinas, né, Elton? Não, não é diferente? Bem diferente, Não é totalmente. diferente? Não É, é eu que tenho a gente está uma. falando que é melhor ou pior, mas é diferente, né? Não, é totalmente diferente. Eu tenho uma cliente, professor, até que se encaixa nesse caso, que Tá. quando a gente conversa, daí eu falo assim, ah, tem uma lógica bem legal lá no Vale do Sul, Vale Sul. Ela fala assim, ai, credo, Deus me livre, lá é povão, lá eu não vou nem morta. Eu fico olhando assim. Tudo bem que é um shopping de uma classe diferente da que ela frequenta, mas ela fala numa entonação como se fosse a pior coisa do mundo. E assim, e é nítido que a pessoa não quer se misturar, né? De Ela não quer forma estar no alguma. meio daquela massa lá, então ela De tá forma alguma. diferente, ela quer distância, né? Há um Sim. distanciamento social. É bem isso mesmo, né? Então dá para estudar, dá esse comportamento de consumidor, forma de abordagem, né? Se você pega um cliente que tem posse, né? Ele tem outro perfil. É claro que há exceção, mas quem não tem dinheiro, não tem condição, é um outro porte financeiro, é outro perfil, né? Não melhor ou não pior, mas a gente consegue observar esses comportamentos, né? O estilo de vida, pelo discurso você pega como que a pessoa é, né? Como que ela enxerga o mundo, como ela encara o mundo pelo discurso dela também, como que ela enxerga, como que ela se posiciona mediante algumas situações. Então isso é o estruturalismo, tá? De Stallhus. Não sei falar esse nome, gente, perdão. Materialismo dialético. O que é isso? O último conceito aí. Nessa concepção, todas as coisas que existem estão em contínua transformação e seguem para o objetivo de desaparecer um dia, né? Então, por exemplo, se tudo está em transformação, né, o que hoje é útil, o que hoje nos serve e é útil para a gente, amanhã não vai ser mais e pode ser substituído por outras coisas. É materialismo porque defende que o mundo exterior existe, né, fora da consciência. Os fenômenos têm existência própria, independente do fato de sobre eles pensarmos ou não. E é verdade, né? Muita coisa independe da nossa vontade, do nosso pensamento e do nosso controle. Quando a gente olha, por exemplo,
até situações climáticas, né? Amanhecer o dia, o tempo passar mais rápido ou não. O tempo, por exemplo, o tempo, né? O tempo ele passa mais rápido sob a nossa ótica quando nós temos coisas para fazer. Então, de acordo com as atividades que temos, a nossa noção de tempo hoje, ela é um pouco diferente devido à sobrecarga de atividade, de informação, graças ou infelizmente, né, à velocidade das coisas, da internet, né, da comunicação. Então a gente hoje faz muita coisa ao mesmo tempo sem perceber. Agora, se você está numa ociosidade, você percebe que o tempo passa diferente. Quer dizer, o tempo ele passa da mesma forma, mas é a maneira com que a gente enxerga o tempo, é a maneira com que a gente tem um acúmulo de coisas para fazer ou não, que a gente percebe. Por exemplo, se você ficar a noite inteira deitado na cama com insônia, a hora não passa, a noite fica muito longa, por quê? Porque você está ali cozinhando na cama, fritando na cama. Agora, se você passar a noite inteira dormindo, você não vê a hora passar. Se você passar a noite inteira no computador, né, fazendo coisas agradáveis que você gosta, conversando com alguém, ou até trabalhando ou lendo livro, você vê que a noite passa rapidinho. Né? E ao mesmo tempo, para todos. O tempo é algo, né, para todo mundo. Independe da nossa vontade. Né? Independente de pensarmos sobre isso ou não, né, de controlarmos isso ou não, está passando. Continuar aqui. Pode-se afirmar que o materialismo ele entende a matéria como uma característica que indica uma realidade objetiva. O autor Richard elucida que dois são os princípios fundamentais do materialismo dialético: o princípio da conexão universal dos objetos, né? Segundo ele, tudo está conectado de uma forma ou outra, né? E os fenômenos que acontecem, e o princípio do movimento permanente e desenvolvimento. Quer dizer, de um lado, as coisas acontecem. Então, basicamente, são duas coisas. Por que é dialético? Porque envolve duas situações. Primeiro, conexão universal dos objetos e fenômenos. Quer dizer, tudo está interligado e acontece, né, independente da nossa vontade. Como o tempo, o amanhecer, o entardecer, as estações do ano, né? Tudo que acontece, situações climáticas, de tempestade, furacão, terremoto, ou seja, tudo no universo está conectado, né? E independe de pensarmos ou não, acontece por si só. Né? E o princípio do movimento permanente, né? Por mais que as coisas estão conectadas, né? Os objetos, as coisas e os fenômenos naturais, por exemplo, nós estamos em constante desenvolvimento. Isso é permanente. Nós sempre vamos nos desenvolver. Né? Isso enquanto ser humano e a própria Terra, o próprio planeta, ele vai passando por essa evolução. E nós temos que acompanhar isso. Né? E nós, em sociedade, estamos evoluindo também, e aí as coisas vão sendo substituídas. Por quê? Porque tudo é permanente ao desenvolvimento. Tá? Mas muitas coisas desaparecem. Então, músicas desaparecem, objetos que eram úteis em um tempo, futuramente surge um outro objeto que é substituído e aquele é esquecido. Né? Quer dizer, ele foi útil naquela época, ele foi útil em algum momento, hoje não é útil mais. A gente percebe hoje aplicativos, a tecnologia. Se você pegar hoje um computador velho, que lá atrás, há 10 anos atrás, era super moderno e era útil, hoje em dia é uma carroça. E ninguém tem mais, descarta, porque não serve mais, né? Não dá para usar hoje, mas naquela época foi muito útil ter um computador igual hoje. Ter um computador sem internet é como se você tivesse com um carro sem combustível. Né? Não anda. Então você tem que ter o quê? Internet, para você se conectar às coisas. Então é esse desenvolvimento contínuo, permanente, que vai substituindo as coisas. Por quê? Porque algumas coisas se transformam, desaparece algumas coisas e aparecem outras coisas. Correntes filosóficas também entram nesse princípio. Por quê? Porque talvez um discurso filosófico que era muito útil antes, hoje não é mais, hoje caiu por terra. Né? Até algumas teorias. Vou dar um exemplo. Né?
Se aparece alguma situação aqui, uma doença, gente. Até então, a gente vivia em aglomeração sem nenhuma preocupação com isso, né? Por mais agora que a gente descubra, tomara que descubra realmente o mais rápido possível a cura, vacina para o Covid-19 e a gente volte, né, logo, logo a nos relacionarmos socialmente mais perto, vai ter ainda, né, um tabu a ser quebrado, alguns conceitos de higiene e precaução vão ser mantidos devido a essa situação. Percebemos que nós somos realmente mais, nós somos suscetíveis a doenças, né? De uma forma que a gente não estava pensando, né? Quando falava em peste negra, falava em gripe espanhola, era uma coisa lá atrás, né? Isso aí foi em tempos remotos. Isso aconteceu quando não tinha modernidade. Nós vivemos numa modernidade. Então, esse vírus trouxe uma reflexão para todo mundo, no sentido de que nós estamos suscetíveis, sim, a situações que lá atrás, né, aconteceu, houve uma evolução, mas a gente tem que mudar o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento vai ser modificado com certeza de uma forma ou outra aí, depois que a gente voltar à dita normalidade, entre aspas, tá? Então, nesse caminho, né, compreendemos que as ciências sociais tiveram em seu início, né, de utilizar alguns métodos das ciências naturais. Isso é o que nós dizemos que é o positivismo, né? De Auguste Comte, que é você colocar para estudar o comportamento social, né, os problemas sociais da época, lá no século XIX, né, mas usando a ciência natural. É uma teoria que defende que a verdade só pode ser alcançada com a ciência e por métodos que sejam baseados na mensuração, porque ciência é prática, né, gente? Ciência é mensurar resultados. Ciência é você ter que experimentar e provar por A mais B que aquilo realmente acontece, foi testado e foi comprovado. Não fica só em teorias, né? Não fica só construindo hipóteses das situações, tá bom? Essa era a nossa aula da semana passada, né, que basicamente se fundamentou nesses três pilares aqui então, tá? O positivismo, o estruturalismo e o materialismo. E o mais, assim, principal aqui no caso central é o positivismo, é o que é mais cobrado de vocês aí em termos de ciência, tá? Antes que eu mude de assunto e eu comece a aula de hoje, eu posso continuar? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem parar para um café? Eu posso continuar? O que eu faço? Preciso de orientação Para de mim vocês. tá, para mim tá tranquilo a matéria, professor. Para mim, né? Tá ouvindo? Então, tá tomando água, lembra disso? Ah, tá. Eu tomo água. Verdade. Eu deixo mudo e tomo água. Então tá bom. Então vou continuar então aí, tá? Nenhuma dúvida, eu posso continuar, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, então, agora vai entrar numa situação mais prática da nossa matéria. Oh, tem gente chamando agora. Peraí. Tem gente chamando aqui para entrar. A gente vai falar um pouco sobre projeto de pesquisa, conceituação e constituição, que é a aula de hoje, tá? 3.2. Então, a gente começa a falar de projeto de pesquisa, falando de pesquisa qualitativa e quantitativa. A gente falou um pouco de ciência, né? Que a ciência ela tem que testar, né? Ela observa as coisas, elas testam. Então, com o approach da ciência, vem a pesquisa. Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, nós temos basicamente dois tipos de pesquisa: a qualitativa e a quantitativa. Tá? Existe a quali-quant, que você usa os dois modelos, tal, mas basicamente tudo vai se encaixar ou em qualitativo, tá? Ou em quantitativo. Então, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente está se preocupando com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitude, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. Vocês conseguem enxergar alguma semelhança de pesquisa qualitativa com algo subjetivo? Não, né? Então tá bom. Esse silêncio eu acho que não, né? Vamos lá. Eu acredito que sim, né? Se a gente está falando que qualitativo é algo que não é quantificado, mas é mais é uma interpretação daquilo que nós observamos, como aquilo que é significativo para um ou para outro, os motivos. Quando você coloca aspirações, quando você coloca crenças, valores, a gente coloca assim um pouco daquilo que nós acreditamos. Então, o qualitativo está muito ligado à interpretação. Acaba dando espaço para aquilo que é subjetivo. Não que perca o valor, não é isso. Mas se você está analisando algo subjetivamente, ou seja, do seu ponto de vista, da sua ótica de valores, aspirações e crenças, isso acaba dando margem para uma situação que talvez se o Elton observa, ele enxerga de uma forma, e talvez que a Suzane ela olha de uma outra forma. A mesma situação. Então a qualitativa, ela não perde o seu crédito por isso, mas a qualitativa dá margem para interpretação. Logo, entra um pouco da subjetividade, daquilo que é subjetivo, tá? Mas é interpretação, basicamente é isso. E a quantitativa são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas que valorizam aquilo que é mais objetivo. Quantitativa é quantidade, é objetividade. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. Tá? E o controle científico. Para isso, enfatizam-se que aplique-se testes que comprovarão a validade dos resultados e a sua fidedignidade, se aquilo é fiel, se aquilo é verídico, se aquilo é verdadeiro. Então, o quantitativo envolve quantidade, é quantificável, é mensurável. O qualitativo não é mensurado e é mais ligado a significado, aspirações, valores, crenças, relações com o processo, relação com o fenômeno, para entender uma realidade, mas uma realidade que não pode ser quantificada, tá? Então vamos entender agora de instrumentos. Pegando esse aspecto qualitativo, então os instrumentos conhecidos como qualitativos são aqueles que não podem ser expressos em forma de gráficos ou de uma quantificação, por tratarem de aspectos não quantificáveis, como uma entrevista na qual o entrevistado discorre sobre sua história de vida ou sobre a sua forma de como a comunidade na qual vive se organizou. Então, quando você faz uma entrevista com alguém para entender a realidade dela, ou então, por exemplo, eu quero entender o estilo de vida dos índios pataxós. Aí eu vou lá, eu fico lá, eu vou lá, eu entrevisto o pajé, ou então eu fico um dia, uma semana lá convivendo com esses índios para entender qual que é o estilo de vida que eles têm, qual é a relação que eles têm com o outro, a relação que eles têm com a natureza, tá? E com os animais, enfim, né? Como que eles ditam as suas regras. Isso é totalmente qualitativo, porque é por meio da minha observação, da minha interpretação, do meu olhar, né? Então eu estou vivenciando, né? Eu estou analisando essa pesquisa, essa entrevista, eu estou observando o comportamento dessa pessoa. Então isso é muito qualitativo. Você fala de crianças autistas, né? Ah, o que é uma criança autista hoje? Tem vários tipos de autismo. E aí você leva em uma psicopedagoga, ela vai primeiro fazer uma entrevista com o pai, depois ela vai querer ver a criança, e essa criança em tratamento, ela vai passar por análise. Então, o psicólogo vai fazer várias observações e testes qualitativos para observar como essa criança ela reage mediante a estímulos, como que ela interage com os brinquedos dela, como que ela, entendeu? E é por observação. Então é totalmente qualitativo, né? Porque não dá para expressar em gráfico, mas é observação.
Já o quantitativo, né, que a gente já falou, mas os instrumentos quantitativos é mais fácil, né? Que são aqueles cujo resultado será expresso em um dado matemático. Por exemplo, um questionário com perguntas fechadas que apresentam os resultados das informações na forma de um gráfico. Então, você faz uma pesquisa com 100 pessoas. E ali você pergunta qual o seu gênero, né? Qual o seu sexo? Masculino, feminino. Aí as 100 pessoas respondem. Tá, beleza. Se for binário, né? Masculino, feminino. Aí você gera um gráfico disso. 70% dos entrevistados é do público feminino. 30% é do masculino. Para você chegar nesse percentual, é porque você tem dados ali, tem quantidade, né? Então, tantas pessoas que responderam são homens, tantas são mulheres. Então, logo tem esse percentual, você monta gráfico, de escala, de dimensão, enfim, de pizza, e você consegue quantificar isso, tá? Números concretos. É fácil, né? Isso aí é fácil. Bom, então pegando esses dois cenários de pesquisa qualitativa e quantitativa, professor, e se eu faço os dois? Então é qual e quant. É qualitativo e quantitativo, tá? E se eu fizer um estudo de caso? Vou jogar isso para você agora, tá? Você faz um TCC, e aí nesse TCC você quer observar a gestão de estoque de uma empresa, né? E aí você pega uma empresa que deu certo aí, que ela tem uma gestão impecável de estoque, aí você faz um estudo de caso. É um tipo de pesquisa. Você faz um estudo de caso, você vai lá, você vai acompanhar, você vai fotografar, você vai entender você vai lá e vai entender todo o processo de gestão de estoque daquela empresa. Que tipo de pesquisa é essa? É qualitativa ou ela é quantitativa, gente? Qualitativa, eu acho. Por que que é qualitativa? Porque vai definir eu acho que é qualidade, alguma coisa assim, professor. Não é você que está lá observando? Sim. Não é a sua observação? Uhum. Então, é qualitativo, tá certinho. Então, quando você faz um estudo de caso, ele é qualitativo. Tá? Agora, se você vai lá e você aplica um teste para os funcionários, para saber qual é o grau de motivação deles, né? E aí, nesse teste, você faz perguntas fechadas. Você está feliz com o seu salário? Você está feliz com os seus benefícios? Né? De 1 a 5, qual é o seu grau de humor? Se aparecesse um outro emprego em outro lugar para ganhar a mesma coisa, você iria ou não? Sim ou não? Não, não tem pergunta fechada? Você não consegue quantificar isso depois em gráfico? Consegue, né? Então, isso. Oi. Professor, por exemplo, assim, a quantitativa seria um exemplo prático, o que é feito na Renner, na hora que tem a saída lá, que Isso! entendi. Muito bem, muito bem. Porque ali você coloca sim ou não, aquilo gera gráfico, né? Quantas pessoas passaram por ali, né? Fizeram os testes, e aquilo gera gráfico. E daí, nesse gráfico, eles comparam um dia com o outro. Entendeu? Um dia com o Sim. outro. Aí eles tentam resolver isso. Por que eles estão satisfeitos ou não? Mas Por que eles, eles estão nesse felizes ou não? quantitativo, eles por Ah, acaso têm como assim mensurar aqueles que, não sei se eles pensam dessa forma, mas tem muita gente que coloca lá ótimo, porque tem uma pessoa que está lá na frente instruindo os clientes é, a clicar, né? Então é muitas pessoas perigoso. têm a vergonha de colocar a realidade, por exemplo, de colocar É ruim, tendencioso. né? É totalmente tendencioso. Aí que tá o problema, né? Para E ser sempre é uma pessoa muito simpática lá na frente, nunca é uma pessoa com a cara fechada. Então, às vezes, foi perfumada, uma bem bofe. arrumada, né? Bonita, É, talvez, né? para mim não tem problema, eu sempre coloco o que eu penso. A Eu maioria das imagino. vezes é médio a ruim. Entende? Mas você coloca isso porque você não se sente coagido, mas muita gente Não, sente eu não. coagido, né? O avaliar que vocês fazem na faculdade todo mês de outubro, né? E eu ficava até o ano passado, dei um retardado pedindo para vocês, responde, avaliar. Desesperado. Isso não me pertence mais, graças a Graças a Deus. Deus, né?
Gente do céu, que felicidade. Mas Esse ano então, nem vai avaliar pelo corona. oi? Esse ano nem vai ter muito o que falar no avaliar, porque por causa do Vamos ver. corona. Vamos ver. Em outubro, né? Vamos ver como é que vai estar o mundo Outubro, lá, né? E outubro, aí, o que faltando. acontece? Aquilo é totalmente quantitativo, porque você coloca notas, Uhum, né? De 1 sim, a 10, gera um gráfico, gera percentual, gera índices por curso, por turma, por cidade, por faculdade, e aí, em cima disso, eles decidem. E em cima disso, eles até mandam embora pessoas. Entendeu? Professor com rendimento muito baixo, coordenador muito baixo, direção, tal, isso pode até causar demissão, né? sim. Dependendo do grau e se repetir. Você pega lá um professor que durante 3 anos seguidos está com a avaliar muito baixo e a turma está arrebentando com ele, né? Se não foi feito nenhum trabalho com ele, tem que ser feito, né? Por isso que o feedback é muito importante. Fazer pesquisa por fazer, gente, o que adianta? Agora, você pegar esse resultado e trabalhar em cima dele e tentar entender por que que está esse resultado, por mais que seja quantitativo, mas está com um índice muito baixo, alguma coisa tem que ser feita. Algum trabalho, alguma avaliação, algum plano de ação tem que ser feito em cima disso. Para que na próxima pesquisa, se para aumentar isso. Porque se manter ou reduzir, o problema tá no profissional também, entendeu? Acontece muito com o professor isso. Às vezes, em uma sala, ele é muito bem avaliado, em outra não é. Aí tem que olhar. Pode ser a empatia dele com a sala, pode ser a matéria que ele dá, gente. Tem muito aluno que relaciona professor com matéria. A matéria é chata, eu detesto aquele professor, eu arrebento com ele. A matéria é legal, então eu levanto também o índice dele, entendeu? Tem muito disso também. Então tem que ter um olhar, uma análise fria em cima disso, para fazer um plano de ação. Então se prepare esse semestre, viu, professor? Eu sei. Mas vai ser lá embaixo. Porque essa matéria não morre, eu já entendi. Eu já entendi. Ah, meu! Ai, meu Deus do céu, que fase. Já entendi. Tá me ameaçando, né? Ó, então assim, entenderam, né? Então tudo se encaixa ou em quali ou em quanti. E eu consigo amarrar os dois, tá? E ser quali quanti. Aí eu posso ter perguntas abertas, perguntas fechadas também. Quando eu misturo os dois, eu tenho uma pesquisa quali-quantitativa. Eu tenho os dois aspectos. Em uma única pesquisa, isso também pode acontecer. Mas quando se fala em pesquisa, né, a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, que é o que vocês de ADM estão fazendo agora, e o pessoal de direito vai fazer lá na frente ainda, tá? Que é o quê? Você faz um projeto para balizar, né, para orientar a sua pesquisa. Então, a pesquisa deve ser compreendida como um processo que pretende apresentar um resultado. Então, ninguém faz pesquisa por fazer, né? Faz pesquisa porque quer chegar em um resultado. A pesquisa científica é uma forma de produzir o conhecimento dentro de um processo, só que esse processo, gente, ele é constituído por etapas, por fases. Normalmente, na universidade, quando há solicitação de um trabalho nos moldes de uma monografia, a sua organização ela é constituída por etapas. Então, por exemplo, vocês às vezes fazem de forma intuitiva, né? Eu vou fazendo de acordo com o que é mandado lá, aquilo que é proposto, digamos assim. Mas o que que é, gente? Perceba que vocês, para construir o TCC de vocês, e atenção pessoal do direito, tá? É assim, primeiro você tem que postar uma etapazinha lá. O que que é? Um tema, né, uma justificativa daquele tema, criar talvez um problema de pesquisa. Então, é uma etapa. Você posta, aquilo passa por uma avaliação. Isso é devolvido para você, você corrige e faz uma etapa 2. Então, a gente está construindo uma monografia. Por que mono? Mono é uma grafia, é um assunto. Por isso tem que ser um único assunto. Se você vai falar de marketing, você vai falar o trabalho inteiro de marketing. Você não vai falar de RH no meio do marketing, entendeu? Se não há relação. Então, monografia é uma única grafia, ou seja, é um único assunto. Eu vou falar só desse assunto.
Então, por isso que eu tenho que fechar o meu tema. Por isso que quanto mais fechado o meu tema tiver, melhor. Aí eu vou falar sobre jurisprudência. É muito aberto. Aí eu vou falar sobre marketing. Ainda é aberto. Marketing onde? Que tipo de marketing? Aí eu vou falar sobre gestão de pessoas. Tá, mas o quê? Motivação? Treinamento? Fluxo de pessoas, turnover, sei lá. Então você tem que fechar o tema. Por quê? Porque o assunto é muito aberto. Aí descaracteriza a sua monografia, entendeu? E quanto mais fechado, melhor para você não perder o foco, tá? Então é isso que quer dizer monografia. É uma palavra comum, né? Que é um TCC, né? O que é um TCC? Trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, tudo é TCC, né? Mas tem os seus formatos que muda um pouco a sua estrutura. O que muda de um para outro? A estrutura, né? Como ele é montado. Então tá, então que momento? Primeiro, momento aí é decisório. É a identificação do tema. E eu digo que esse momento é o momento mais importante da pesquisa, porque você vai planejar a sua pesquisa, você vai selecionar um tema, você vai identificar um problema possível acerca daquele tema, né? Você vai trazer talvez sugestões que são possíveis respostas àquele problema. É problema, não são problemas, é um problema. A gente sabe que tem um monte, mas vamos tentar resolver um primeiro. Então, no trabalho é um problema, né? E elaborar planos provisórios para a solução desse problema ou sugestões de respostas. Então, por que que eu digo que é o mais importante? Porque eu tenho que ter um certo carinho para escolher um tema. Tem que ser algo mais próximo à minha realidade. Tem que ser um assunto que eu domine. Tem que ser um assunto que eu tenha prazer de pesquisar. Então, por exemplo, eu detesto. Vou dar um exemplo. Eu detesto finanças, detesto contabilidade. Eu quero fazer um TCC sobre contabilidade. Pelo amor de Deus, você quer sofrer? Você é masoquista? Então, é aberto, né? É fechado quando assim, dentro dos moldes da faculdade. Tem os seus macrotemas. Mas dentro dos macrotemas, você tem a liberdade, digamos assim, de escolher um tema mais próximo, né, aquilo que você quer fazer, aquilo que você trabalha, ou assuntos que você tem um certo interesse. Por isso que é importante esse momento, gente, né, de escolher com carinho, tá? Então, quem não escolheu ainda, povo do direito, né, vai pensando nisso, né? Que tipo de trabalho dentro da área que eu estudo eu quero fazer? Tem que ter proximidade, tem que ter uma identificação, né, tem que gostar do tema. Tá? Depois é a parte operacional, que é executar a pesquisa em si. Depois que você planejou a sua pesquisa, você vai executar, que é o quê? É o momento que você vai selecionar as bibliografias, né, artigos e livros. E aí você vai ter que ler, né, leitura e vai documentar essa leitura, ou seja, você vai ler, vai coletar as informações acerca dos assuntos pertinentes e vai começar a escrever, a documentar, a pegar os trechos e os assuntos mais pertinentes que comprove que vão te ajudar a argumentar a sua pesquisa, tá? E vai construir as ideias. Mas ninguém constrói ideias se não lê. Eu vejo muito aluno empacado porque não lê. Não, você tem que ler, não adianta, você vai ter que ler. Não tem como, não se faz um TCC sem ler. Milagre não existe, gente. Esse tipo de milagre, não. Então, você não vai conseguir escrever se você não parar e ler. Por isso que a leitura de alguns, por isso que tem que gostar do tema, porque você vai buscar algumas leituras, vai ler alguns livros, alguns artigos, assuntos relacionados àquele seu TCC, né? E aí você vai conseguir desenvolver, porque isso vai organizar, você vai organizar as ideias e vai construir uma ideia, né? Algumas argumentações da sua mente e você vai colocar no papel depois isso aí. Tá? E a parte final, né, que depois que você documentou, coletou essas ideias, você vai colocar o redacional e a comunicação, né, que você vai apresentar os resultados dessa pesquisa, que é uma redação preliminar e depois uma definitiva. Preliminar porque você vai escrevendo, você vai corrigindo, você apaga, você muda, você tira parte, coloca parte, essa parte fica melhor no meio, no final, depois, então você vai escrevendo. A ideia é escrever. Depois você organiza isso com começo, meio e fim, tá? Tem partes que você
descarta, tem parte que você reescreve, você melhora, né? E aí você vai construindo. Então entendam que a forma de você pesquisar na bibliografia é uma pesquisa. É uma pesquisa que você não está pegando, coletando dados numéricos, mas quando você senta e você começa a buscar artigo, livros e começa a ler sobre aquele assunto pertinente à sua pesquisa, você está fazendo uma pesquisa qualitativa, porque você está pegando as ideias dos autores e você vai organizar essas ideias dos autores de uma forma lógica, sob a sua ótica, sob o seu olhar, que corrobora, que contribui para o tema, mas é qualitativo. Porque se eu pegar um aluno que fala sobre recursos humanos e pegar um outro aluno que também fala sobre recursos humanos, é impossível. É impossível os dois escreverem igual. Ele não escreve igual. Tá? Não organiza as ideias de uma forma igual, se eles não se comunicarem, né? Se não houver plágio, entendeu? Então, por isso que é qualitativo. Aí você pega esse trabalho e faz uma pesquisa de campo, se for pedido. Não é pedido, mas se fosse. Você vai lá na empresa e fotografa, faz pesquisa. Aí pode ser também quantitativo, entendeu? Então, entenda que tudo vai se encaixar dentro de um quali ou dentro de um quant, tá? Opa. Então, um projeto de pesquisa em si é um documento lá. Opa, é um documento elaborado para nortear um trabalho de investigação, podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade de estudo. É um estudo, é uma pesquisa, é um estudo, e você está investigando aquele assunto, conceituando, buscando ideias de autores diferentes, e sob a sua ótica, você está organizando essas ideias. É documento, né? É um documento que precisa seguir um determinado roteiro de regras. Né? No Brasil, existe uma norma específica para isso, para nortear, né, como é que você apresenta, como é que você documenta esse projeto. A NBR, Normas Brasileiras Regulamentadoras, né, 15287 de 2005. Né? Então, quando você segue um roteiro, de formatação, fonte, tamanho, forma de escrita, você está seguindo esses roteiros da norma aí, que é uma norma imposta aí no Brasil, tá? Para seguir esse projeto. Mas o que é o projeto? O projeto não é o trabalho em si. Entendam isso, tá? O projeto é uma preparação, é uma parte do trabalho. Que é o quê? É o momento que você está fazendo um projeto, é um escopo, é um planejamento de todo o trabalho que vai vir ainda, tá? Que é o quê? Primeiro você seleciona o tema, né? Então, o tema, de novo, a afinidade com o tema, dentro de uma área que você tem um conhecimento mínimo, dentro daquilo que você tem um interesse de estudar e de ler, porque a leitura ela vai ser exaustiva, então tem que ter uma afinidade com o tema. Né? Depois que você definir um tema, tem que fechar o tema, quanto mais fechado, melhor. Né? Então, eu quero falar sobre caneta. Tá? Mas é aberto. Que tipo de caneta? Né? A tampa da caneta, a carga da caneta. Então, você tem que ir fechando. Depois, você vai formular um problema. E esse problema, ele pode ser escrito em forma de pergunta. Então você observa que tem um problema, uma angústia, um questionamento, e aí você cria uma pergunta em cima desse problema, e ao longo do trabalho você vai tentar responder esse problema, essa pergunta. Né? Então, por exemplo, o que pode ser um problema de pesquisa? Eu quero falar sobre recursos humanos, né? Que é bem amplo, tá? Beleza. E aí eu quero saber o seguinte, né? Quais são as variáveis que podem ou que impactam a motivação dos funcionários? Eu não fiz uma pergunta, gente. É um problema. Eu quero tentar buscar isso. Então, de novo, quais são as variáveis, né? Quais são as possíveis variáveis que causam desmotivação no funcionário? Interrogação.
É uma pergunta, quais eu vou buscar por meio de leitura, bibliografia, artigos, livros, o que os autores mencionam sobre isso. Então, todo o meu trabalho vai se pautar em tentar levantar quais são as variáveis. Entendem? Então, o problema, quando você coloca ele em formato de pergunta, por exemplo, ou parecendo uma pergunta e uma única pergunta, de novo, é um único tema e é uma única pergunta. Você vai buscar todo suporte necessário, né, dos referenciais teóricos, da bibliografia, para tentar responder essa sua pergunta. E aí, outra coisa, distância, não esqueça o romantismo. Você tem uma ideia construída, você tem. Se você quer falar das possíveis variáveis, é porque você já tem conhecimento de algumas, mas mantenha a distância, tá? O distanciamento no sentido da frieza em relação ao tema é melhor, porque fica menos tendencioso. É o que o Elton falou. Né? Ai, dá ótimo aqui, não. Você acredita que existam variáveis X na sua cabeça que impactam na motivação. Mas pode ser que ao longo do trabalho você tenha uma desconstrução da sua ideia e você acaba enfrentando outras, você acaba descobrindo outras. Então, por isso que é importante você manter distância. Distância no sentido de não tente manipular os resultados. Tá? Pesquisa friamente e coloca no papel. Isso torna-se mais fidedigno a sua pesquisa, tá bom? Levantamento das hipóteses. O que é uma hipótese, gente? Hipótese é um possível resultado que eu acho que eu vou alcançar, tá? Pode ser que eu comprove essa minha hipótese, pode ser que eu valide essa minha hipótese e no final do trabalho eu comprove por A mais B que realmente é verdade, ou pode ser que não. Pode ser que no final eu prove uma outra coisa. Atenção, atenção. Se no final do meu trabalho eu provar uma outra situação, não está errado o meu trabalho, não tem que rasgar nada não. Tá? Eu achava que eu ia provar isso, mas no final eu provei aquilo, sem problema. Não tem importância. Por isso que é hipótese. Situação hipotética. Eu acredito que é isso. Né? Então, quando você cria um problema, você cria uma hipótese. Então, quais são as variáveis que podem causar desmotivação no funcionário? Hipótese. Pode ser o salário, pode ser condições de trabalho e os benefícios que a empresa oferece. E estilo de gestão. Coloquei lá. Aí eu vou fazer a minha pesquisa bibliográfica. Vou pesquisar em livros, em artigos. Se o trabalho permitir, vou fazer pesquisa prática, quando permite, né? E aí eu vou provar o quê? Eu posso provar isso que eu coloquei no meu trabalho, ou eu posso provar outra coisa. Se eu provar uma outra coisa, eu não estou invalidando o meu trabalho. Eu só não estou... eu não provei a minha hipótese. Mas não desmerece o seu trabalho, gente. Porque se a gente tiver que provar a nossa hipótese, eu posso chegar no final e realmente bater com a minha hipótese ou não. Então, se você tiver que essa cabeça que eu preciso comprovar a minha hipótese, você vai modificar todo o seu trabalho. Você vai ser um trabalho tendencioso. Não façam isso. Deixa o trabalho correr livremente. Entendeu? Então, grava isso, gente. Você não precisa confirmar, validar a sua hipótese. Por isso que é hipótese. É hipotético. Pode ser que eu acho que é isso. É bem isso. Hipótese, eu acho que é isso. Pode ser que eu prove que é isso, ou pode ser que eu prove outra coisa, ou pode ser que eu não prove nada. Entendeu? Não tem importância. Tá certo? Guarde isso no seu coração. Porque eu já vi muito trabalho que eu orientei como orientador ali, que aluno, ele não, professor, isso tá errado. Não, deixa fluir. Deixa fluir. Eu não preciso validar minha hipótese, tá? Eu posso validar ou invalidar, mas é um resultado, eu tenho que respeitar esse resultado. Ao final de todo o meu TCC, eu vou ter um resultado. E esse resultado pode estar de acordo ou não. Não tem importância. O não estar de acordo não está errado. É apenas um resultado e tem que ser respeitado também, tá? E o objetivo da pesquisa. Tá, vamos lá, vamos pensar. Lembra que eu falei que eu vou falar sobre recursos humanos? Lembra que eu falei que o meu problema, eu quero verificar quais são as variáveis que impactam na motivação?
Lembra que eu falei que na minha hipótese, eu acredito, eu acho que pode ser benefício, salário, condições de trabalho, estilo de gestão? Tá, e qual que é o meu objetivo? Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer pesquisa bibliográfica? Eu vou fazer pesquisa de campo? Eu vou lá investigar? Né? Qual vai ser o objetivo da minha pesquisa? Como eu vou fazer isso? Basicamente, troque o objetivo como proposta. Qual é a minha proposta de trabalho? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou identificar quais são as possíveis variáveis. Eu vou levantar os melhores estilos de gestão. Eu vou investigar como o salário tem relação com motivação. E eu vou pesquisar sobre a influência dos benefícios na motivação dos trabalhadores. Eu acabei de colocar 4 objetivos para o meu trabalho. Tá vendo? Eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou interpretar, entendeu? Então é a proposta. Entenda que o objetivo é a proposta de trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou desenhar? É o norte, tá? O objetivo é o norte. Quais são os caminhos que eu vou trilhar ao longo da minha pesquisa para concluir e validar ou não a minha hipótese? Porque tudo que eu vou fazer agora vou tentar responder ao meu problema, não é isso, gente? O meu problema é quais são as variáveis que impactam na motivação. Então, todo o meu trabalho eu vou tentar ir respondendo o meu problema. Como que eu vou responder o meu problema? Analisando, interpretando, investigando, pesquisando, aplicando teste e assim por diante. Então, o objetivo é a proposta, tá? Dos caminhos que eu vou percorrer, né, para responder o meu problema e chegar no resultado que vai validar ou não a minha hipótese. Espero que vocês tenham entendido isso, hein, gente? Que isso aqui é o principalzão, tá? Olha aqui um exemplo. Talvez isso aqui fique mais fácil, né? Acompanhe a seguinte situação. Então, tema: ONGs, processos, atividades e ações voltados para a comunidade realizadas por voluntários. É um temão, né? É um título. Aí o problema. Veja que esse problema está em forma de pergunta. Não tem lá uma interrogação, mas é uma pergunta. Ó, problema. Como se organizaram os processos, atividades e ações necessárias para atender a comunidade ribeirinha de uma determinada cidade litorânea? Veja que está fechado. Não está falando de toda a comunidade ribeirinha. Está falando da comunidade ribeirinha em uma certa cidade litorânea. Está muito fechado. Perfeito. Né? E aí, olha a hipótese, olha a possível resposta para o meu problema, que ao longo do trabalho eu vou responder ou não. A organização desses processos se deu em função de acúmulo de experiência dos voluntários, que se disponibilizam a realizar as ações necessárias para atender a comunidade em questão. Tá vendo? Ele está dando uma possível resposta, é uma hipótese. Né? Pode ser que ao longo do trabalho você prove isso ou não. Né? E a proposta de formação continuada, né, e incentivo aos voluntários, quer dizer, incentivar sempre, né, os voluntários aí a essa formação continuada. Então, Minanho, sei lá, é o nome do autor, né, Minanho, em 2001, ele colocou assim, que os dados quantitativos e qualitativos não se opõem, eles não são antagônicos, não são contrários. Ao contrário, eles se complementam, né? Daí a necessidade de contar com a diversidade de informações para melhor aproximação com o fenômeno em estudo, com a ciência sendo estudada, né? Então eu posso usar vários tipos de pesquisa, observação direta, observação indireta, entrevista, análise, pesquisa, questionário, no caso, né? Para tentar provar quando eu posso fazer pesquisa prática, né? Qualitativa ou quantitativa para mensurar esses resultados aí. Mas me parece que no TCC da faculdade vocês não fazem pesquisa de campo, né? É só pesquisa bibliográfica. Então, se for bibliográfica somente, é só uma pesquisa qualitativa,
tá? Mas aprendam para a vida, tá? Não só para o TCC, pelo amor de Deus, tá? E boa semana para todos. Agora eu quero saber se vocês entenderam ou não, se tá tudo bem ou não, se eu preciso voltar em algum assunto, se ficou alguma coisa aí. Preciso ouvir vocês. Enquanto isso, Elton, eu vou tomar um copo d'água ouvindo vocês. Então, deixa eu falar. Na teoria, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Mas Tá na prática, maravilhoso. o que acontece? Que não rola isso aí. Acontece, Tati, que é o dia a dia, tá? Acontece que na hora de você organizar as suas ideias no papel, há essa dificuldade mesmo, que todo mundo passa por isso, já passou por isso, tá? Você escreve, reescreve, faz, refaz, rasga, por quê? Porque é a falta de treino, vocês nunca fizeram isso, né? Então, uma vez que você entendeu toda a organização, todo o escopo disso tudo, fica melhor, tá? Mas é claro que na hora de você escrever, é a parte mais difícil. Por quê? Porque Professor, escrever é hábito, é treino. E eu me incluo nisso, nós não estamos habituados a escrever a norma culta. Eu digo assim, mas não por é exemplo, escrever. assim, Ah, por exemplo, uma pessoa escreve de forma objetiva e clara, dentro das normas da VTN, para ela e tá tudo certo. Outras pessoas leram, também tá certo. Não foram 2, nem 3, nem 4. E aí chega a tutora e coloca como se você tivesse feito tudo errado e coloca o mínimo de pontos possível para você. Aí você fala assim, meu, peraí, gente. Tipo, parece que na teoria realmente é uma coisa. Aí chega na prática, você acha que tá arrasando o negócio e quando vê a visão de outra pessoa não tem nada a ver com o que outras tantas pensam. Tipo, é muito difícil. Welton, se isso te Hum. serve de consolo, quando eu fazia mestrado, a minha orientadora chegou a rasgar o meu trabalho. O meu só não tá rasgado porque é online. A minha orientadora, a professora Frida, uma alemã baiana, pós-doutora lá fora do país, ela pegou o meu projeto e falou assim que, olha só, eu já tinha feito faculdade, fiz TCC, tinha feito 3 pós-graduações, já tinha feito TCC, artigo. Então, na minha cabeça, eu tinha uma noção, né? Eu Sim, escrevi artigo, sim. 10 Você páginas de tava achando que tava projeto, arrasando, né? arrasando. Fiz, o pessoal leu em casa, mostrei pro pessoal, entreguei para ela, ela olhou assim que ela rasgou o meu trabalho. Ela arrasou. Claro que não se deve Ah, fazer isso, né? Isso hoje é bullying, né? Isso dá um BOzão. Mas ela pegou e falou sim. assim: que porcaria é essa? Você tá achando que eu tenho tempo para ficar lendo isso aqui? Rasgou, jogou no lixo e falou assim: ó, refaça tudo. Meu, eu voltei para casa desesperado. E aí, naquele dia, eu não tinha condição psicológica para escrever. Então, demorou uns Imagina 2 aí eu lendo aqui o dias. que eu tô lendo. Eu esperei 2 dias para me reorganizar, dei até uma chorada no carro, aí fui voltando, eu entendi que aquilo é assim e foi. Claro que não é isso, eu não tô falando que é normal, tá, Elton? Não é isso. Te Aham. dizer que eu já passei também por isso. Momento revoltos. O que acontece? Gente, tô A chocado. pesquisa, quando você vai corrigir a pesquisa, eu não vou dizer que é falha, mas talvez existe um ajuste aí, né, Elton? Você entende Uhum. que existe uma. Agora eu falando, tá? Eu falando. Sim, Não existe uma certa subjetividade no meio aí, porque assim, ela tem uma construção na cabeça dela, sim. daquilo que ela acha que deve ser. Então, se você não apresenta para ela como está na cabeça dela, que você não sabe como ela pensa, ela vai dar errado. Sim, Por exatamente. isso, até para a gente corrigir, é como se fosse corrigir uma redação do Enem. Meu, é muito difícil. Então, você tem que ter algumas técnicas para corrigir, assim, o problema. Então, como que eu corrigiria, tá? O Aham. problema, ele tá pertinente ao tema? Porque se no tema você fala que quer falar de A e no problema não tem relação com o tema, aí tá errado, concorda? Sim, O problema está bem formulado, está bem escrito, com palavras bonitas, mas é entendível, e como questionamento, como pergunta, beleza, tá. A hipótese, ela responde ao problema. Então,
a afirmação que eu coloco na hipótese, ela tá ao encontro do problema? Então, essas perguntinhas tem que ter em mente. E os objetivos, os caminhos que eu quero fazer, né, para provar isso, ele tá de acordo com o tema, com o problema e com a hipótese? Então, atente-se a isso, que pode ser, gente, é uma dica. Pode ser que para vocês seja algo bacana. Quando você pegar todo o trabalho, né, você fez, não olha naquela hora. Porque quando a gente faz, a gente acha lindo, né? Ai, que lindo que eu fiz, olha quanto esforço, olha quanta dedicação, eu sou bom naquilo. Não, acabou, Verdade. acabou, para, vai tomar um banho. No outro dia, talvez você vai ler com frieza, sem emoção. E você vai olhar com uma coisa mais crítica. Não sei se está Sim. bem escrito. Tenta fazer isso, Tati, o Elton, todos vocês, de uma forma assim, fria. Então, talvez você fazer uma autoanálise na sequência que você fez, você está cansado, você quer se livrar daquilo logo. Não é legal. Fez, tá bom, você leu, tá bom. Amanhã você olha de novo. Você vai achar erro. Você próprio, Elton, Tati, seja quem for, você vai achar defeitinho. Vai achar que melhora. Então, assim, tem uma subjetividade, mas tenta ser frio com vocês em relação a isso, a não fugir Sim. do assunto e tal. Aí eu tava batendo muito de frente com a minha orientadora, sabe? Eu escrevia, ela riscava, ela falava que eu tava ficando louco. Aí eu comecei o quê? A tentar entender, no meu caso, tá? Tudo Uhum. o que ela queria. Quando eu consegui perceber, apanhando muito, o que ela tinha construído na cabeça dela, aí a gente criou uma relação melhor. É claro que com vocês é algo mais tranquilo e é tutor EAD. Então é diferente. Mas é só para você ver que a gente passou por isso também, Welton, tá? E é normal, faz parte, isso é crescimento, pensa nisso. Pensa que essa tutora, ela tá dando uma oportunidade para você crescer e amadurecer como pessoa. Aí eu acho que eu me saí bem dessa, hein? Eu acho que eu consegui sair bem. É, com certeza. Ai, tá bom. Rio Ó, para não e, chorar. e o povo do direito rapou fora, né, gente? Sim. Peraí, antes que eu acabe essa gravação, alguma dúvida? Não. Não?